A atividade de investir é uma atividade otimista. Investimos, por isso, com o objetivo de poupar, acreditando que estaremos mais preparados para todas as fases da vida. Mas para investir, precisamos de informação. Informação pessoal, relativa ao mercado e à economia, perceber a nossa tolerância ao risco e definir as nossas preferências, como, por exemplo, o horizonte temporal de investimento. Com esta informação, vamos conseguir tomar melhores decisões e responder melhor à pergunta como investir dinheiro. Para isso, servimos-nos do mercado financeiro, que é a nossa máquina de atualização de expectativas e o indicador avançado do mundo no futuro. Bem-vindos ao Future Proof Talks. Eu sou o Vítor Ribeiro. Neste episódio vamos apresentar um estudo de caso. É um exemplo concreto da política de investimento de um investidor do-it-yourself e das respectivas classes de ativos definidas para desenvolvermos as expectativas para o mercado de capitais e assim construirmos a carteira otimizada e diversificada. Para resolvermos este caso, tenho aqui comigo o Luís Silva, Data Analyst da Future Proof. Olá, Luís. Boa tarde, Vítor. Vamos então a mais um episódio do Future Talks e se calhar penso que este episódio será bastante prático e interessante para quem nos ouve. É isso, espero que sim. Desta vez decidimos trazer aqui um estudo de caso. Temos vindo a analisar a formulação de expectativas, tem sido um dos tópicos que temos falado nos últimos tempos e escrito no blog. No fundo são aquilo como é que nós formulamos expectativas em relação e para os mercados de capitais e também a importância das classes de ativos e a relação que este relatório de expectativas e a política de investimento tem no desenvolvimento de uma carteira, não é? Por isso, temos aqui um caso que eu diria que é um caso típico, podemos definir assim. Vamos começar por fazer aqui uma descrição do enquadramento para que as pessoas possam ficar com a ideia de qual é o cenário base. No fundo, o que nós trazemos cá é uma pessoa ou uma família que gosta de investir e de controlar as suas decisões. Nós chamamos a este tipo de investidor um do-it-yourself, não é? A pessoa recorre apenas a profissionais para desenvolver a política de investimento, para tentar perceber quais são as expectativas para o futuro, simplesmente ajudar no processo de decisão e não tomarmos uma decisão. E não fazer a compra, não é? E também selecionar os instrumentos e também uma parte depois do reporting e da monitorização. Depois, neste caso, a pessoa ou a família em causa, o tal investidor quer construir uma carteira com o objetivo de manter o nível de vida após a reforma. Isto é um objetivo muito concreto. O horizonte temporal é 20 anos, com reforços anuais. O objetivo de retorno real e retorno real é de 3%. Sim, tendo em consideração e fazendo a ligação com o podcast mais recente que gravamos, que este retorno real é o retorno nominal menos a inflação esperada sendo à volta de 2%, e na altura que gravamos o último podcast penso que era à volta de 2,3%, 2,4%, portanto estamos a falar de um objetivo de retorno real de 3%, o nominal andará por volta dos 5% a 6%, se as expectativas de inflação se concretizarem e realmente a inflação efetiva nos próximos 10 anos andar à volta dos 2%. Não é? Isso, sim, esse é o cenário base. Em termos de liquidez e fundos de emergência, neste caso, este investidor tem um fundo de emergência no valor de 1 ano das despesas correntes. A família é composta por 4 elementos, 2 adultos e 2 crianças de 10 e 12 anos. Tem outros objetivos e outros horizontes temporais. Destaca-se aqui a poupança para a educação das crianças, é um dos objetivos também mais normal. Tem uma capacidade de poupar interessante, 20% do rendimento anual disponível.
tem também várias fontes de rendimento, incluindo 2 imóveis arrendados. O próximo ponto que eu quero também destacar neste enquadramento e nesta descrição do investidor é a tolerância ao risco, onde nós fazemos a distinção entre capacidade e vontade. Neste caso da capacidade, assumimos que a capacidade é moderada ou até acima da média. Isto porquê? Porque tem várias fontes de rendimento, tem um horizonte temporal elevado, portanto, tem uma expectativa de investir a longo prazo, tem uma capacidade de poupança também interessante e também um dado que convém sempre aferir, que é encontram-se em bom estado de saúde. E numa época de pandemia até é interessante referir isto. Depois, a vontade, que nós sabemos que é um conceito mais subjetivo, não é? Uma pessoa ou um investidor pode ter uma excelente capacidade para investir e até para assumir mais risco, mas pode não ter essa vontade, não é? E o contrário também é possível. Claro, vemos situações de pessoas que realmente têm várias fontes de rendimento, capacidade monetária já da poupança elevada face aos custos que têm no seu dia-a-dia, não é? Exatamente. E depois são pessoas altamente, portanto, a capacidade é alta, é isso. acima da média, bastante, ou algumas pessoas até alta, e depois a vontade são pessoas altamente conservadoras e a vontade é muito pouca, não querem assumir riscos e no fundo acabam por ser quase a vontade de manter o valor nominal, caindo no erro como já falamos no último podcast, caindo no erro de, às vezes, tentar manter o valor nominal e não o valor real da sua poupança, não é? Sim, aqui até em termos de tolerância ao risco, portanto, em termos de vontade, diria que até é um aspecto muito mais subjetivo, muito mais, tem muito mais em conta o perfil psicológico, portanto, e de facto tem a ver com experiências também que a pessoa tem. Portanto, aqui nós assumimos uma vontade também média, acabamos por ter aqui definir aqui um estudo de caso mais médio, em que neste caso as 3 variáveis que analisamos neste cenário é a máxima queda, e definimos-la aqui como em 95% do tempo inferior a 15% em cada período de 12 meses. Também um VAR, que é o Value at Risk, em 5%, portanto 15%, ou seja, é um VAR relativamente interessante para uma carteira que tem um retorno objetivo na ordem que nós estamos a referir, e a volatilidade que estimamos que ande na ordem dos 6% a 10%. Também é uma volatilidade média histórica que consideramos válida para este cenário. Então, depois de traçarmos este perfil e este enquadramento, o nosso passo e a nossa forma de construir a melhor carteira, a mais otimizada para os investidores, é desenvolver as expectativas para longo prazo. Neste caso, para 10 a 20 anos, que é o cenário base neste caso, não é? Neste caso, para uma carteira que fica também definido na política de investimento. Isto é importante, naquele documento que nós ainda havemos de explorar mais profundamente no próximo episódio, sobre a declaração de política de investimento. Nós chamamos a IPS, a Investment Policy Statement, onde o investidor também define quais são as classes de ativo que vão ser fundamentais na sua carteira. Vamos definir aqui 3: ações, obrigações e liquidez. Claro que depois nós podemos sempre pegar nestas classes de ativo e detalhá-las até uma situação, uma camada mais fina, não é? Portanto, dentro das ações podemos distinguir aqui entre mercados desenvolvidos e mercados emergentes. Dentro das obrigações podemos distinguir entre obrigações governamentais, entre obrigações de empresas com nível de rating elevado, o chamado grau de investimento, portanto com o rating acima dos 3Bs, não é?
Sim, é um nível de detalhe altíssimo. Altíssimo, sim. E podemos falar de ações de mercados desenvolvidos e mercados emergentes, mas podemos falar também na situação simples e conhecida por muita gente, que depois, ainda dentro destes mercados, ainda há as situações das ações value e ações growth, não é? Depois há o estilo, há as ações de momentum, portanto, os setores, não vamos... em termos geográficos, podemos dividir ainda muito mais, podemos ir para ações Estados Unidos, ações Europa, ações Ásia, Pacífico, dentro dos mercados emergentes, sem Japão. há vários tipos. Exatamente. Nós aqui temos de tentar simplificar e vamos partir do pressuposto, está, que este investidor definiu estas classes de ativo e vamos ficar com este cenário também mais, digamos, mais resumido para ser mais fácil depois explorarmos o que queremos, não é? Ações de mercados desenvolvidos, ações de mercados emergentes, as obrigações governamentais e de empresas. Dentro das empresas, pode ser de empresas de qualidade e há yield. Sim, há yield, que é o chamado, digamos, os junk bonds, ou, digamos, alto rendimento, alto risco, também para ser uma linguagem mais acessível. Nos dias de hoje, como estávamos a falar, alto rendimento já é um bocado questionável, porque sim, alto rendimento. o high yield está a níveis historicamente baixos. É isso. E até tendo em consideração que a inflação dos Estados Unidos agora efetiva foi acima de 5%, e o high yield está com uma yield de 4%. Sim, é verdade. Já está com valores reais negativos. Não é? E foi, penso que da história recente, foi a primeira vez que isso aconteceu. Sim, também não me recordo disso ter acontecido nos últimos anos, de facto. Bem, em termos de décadas, sim. Sim, talvez só nos anos 70, talvez tenha acontecido isso. Em termos de 70, do século XX, claro. Em termos de outras classes de ativos, temos aqui que juntar a liquidez e o mercado monetário de curto prazo, só por de facto uma parte do património deve estar sempre alocada a este cenário. Daqui então, definidas estas classes de ativos, e que fiquem claras, fique bem claro que isto pode ser a um nível de detalhe muito superior, mas que nós entendemos que esse nível de detalhe deve ser atingido de forma iterativa, ou seja, é um processo em curso e não um processo de uma vez só. Não é, ok, vamos decidir que agora é isto e vamos acabar. Não, vamos fazer, acertamos que estas são as classes de ativo ideais e que vão de encontro àquilo que são os objetivos e as preferências e as restrições do investidor, e depois de fazermos o cenário... E estamos sempre a partir de uma situação relativamente simplificada. Exatamente. E depois pode-se aprofundar, não é? É isso mesmo. E depois sim, vamos analisar e tentar formular as expectativas para os próximos anos, de acordo com essas classes de ativo. Alguns destes passos são comuns a todas as classes de ativos, há outras que são mais específicas, não é? E que têm em consideração os próprios inputs do investidor e daquelas tendências que vamos encontrando. Portanto, por exemplo, nos últimos meses, no último ano e meio, 2 anos, sabemos que a grande tendência do futuro será a sustentabilidade, será o digital. Portanto, há aqui cenários que nós já tínhamos ideia disso, se calhar há 3 ou 4 anos, mas que foram muito intensificados nos últimos meses, e que é isso que temos de ter em conta. Nós temos uma estrutura, e agora passamos de facto agora à resolução do caso, não é? Temos uma estrutura já definida em termos de desenvolver tais expectativas para os mercados de capitais. Nós focamos muito naquilo que são os dados históricos, que, óbvio, são importantes, e quanto mais dados tivermos, melhor. Mas também há aqui um dado que queria privilegiar, que são as fontes de informação. E até podemos começar por aqui, que existem imensas fontes de informação, estão muito dispersas, e nem sempre é fácil para um investidor comum fazer a análise, e também aqui com isto queremos trazer aqui algumas ideias de como é que uma pessoa pode encontrar esses dados e onde pode encontrar,
porque há muitas sociedades gestoras, muitos institutos, muitas organizações, muitos organismos que fazem esses estudos, e convém fazer o cruzamento desses dados. Aliás, acho que um dos fatores principais para termos um bom relatório, umas boas expectativas para os mercados de capitais, é precisamente o cruzamento de várias informações, e esperando que elas sejam até contraditórias, não é? Porque se vamos procurar informações que digam sempre o mesmo, se calhar não estamos a fazer uma boa pesquisa. Mas isso também é um enviesamento do investidor que discutimos bastante, e é bastante comum, que é do investidor e de qualquer pessoa, sim. Que é realmente procurarmos informação que confirme já ideias que temos. Exato. E às vezes, se procurarmos informação que tenha um ponto de vista racional diferente do nosso, até aprendemos mais e crescemos enquanto pessoas e enquanto investidores. Como estás a dizer, se calhar tomar uma posição de não estar sempre a ler algo que confirme as nossas ideias iniciais, não estamos, quer dizer, não estamos propriamente a aprender muito, não é? Sim, é isso mesmo, isso mesmo. Depois, então vamos ficar com aquilo que eu gosto muito de dizer, o nosso mosaico de informação, já completo, que vai sendo atualizado e monitorizado periodicamente, e voltamos à carteira do investidor, e aí já introduzimos, se calhar, novas classes de ativo em mais detalhe, ou seja, não é novas, mas daquelas mais detalhadas, em que vamos privilegiar um setor, uma geografia, alguma situação em especial, alguma tendência que seja marcadamente e que esteja de acordo com aquilo que são as preferências do investidor, e vamos comparando e analisando e ajustando em todo este processo. Okay, vamos então passar aqui a uma classe específica, neste caso a classe de ações. Luís, então, onde é que nós podemos ir ver aqui algumas das expectativas para o mercado acionista para os próximos 20 anos? Pronto, eu sei que estás especificamente a falar do mercado de ações e eu queria também falar um pouco da minha visão sobre as expectativas e como é que as expectativas são criadas normalmente do ponto de vista profissional e onde é que vamos ver, porque nós não temos acesso às informações que outras casas de investimento têm, não é? Como a Vanguard, etc. No caso falaste há pouco dos dados históricos, no mercado acionista acabam por ter a sua importância e analisa-se muito a questão dos dados históricos e a situação inicial de investimento em relação a outros dados. Compara-se os dados históricos, por exemplo, ao PE, ao rácio de PE, e depois, basicamente, a partir daí também se pode criar, e há vários modelos que criam, e vêem se o PE está a 30, como neste momento, quais foram as rentabilidades dos próximos 10 anos, e criam algum tipo de expectativas. Normalmente, infelizmente, para muita gente que pensa que a estatística às vezes e a matemática é tudo muito preciso, normalmente chega-se à conclusão que a banda de retornos possíveis e mesmo retornos realizados no passado foi muito, muito elevada, e estamos a falar às vezes de mesmo uma situação normal em que um PE anda à volta na média dos 18, 20, nos anos 10 anos a seguir houve desde retornos se calhar de menos 5% a 10%, não é? Portanto, é muito difícil de fazer projeções, mas pronto, qualquer coisa, difícil de fazer projeções no mercado acionista, qualquer coisa ajuda, e é sempre melhor começarmos com algo, ter uma ideia já, temos que ter algo de base para colocar nos modelos e nas expectativas que temos. Por outro lado, no mercado obrigacionista é relativamente mais simples calcularmos os retornos esperados, não é? Exatamente, os retornos esperados, porque, quer dizer,
não é muito diferente de quando se comprou uma obrigação a 10 anos que renda 2% nominal, retornos esperados nominais. Porque realmente, se comprarmos uma obrigação, imaginemos, governamental, que é para dizer que não vai à falência, não vamos entrar aqui com questões, se calhar, um bocado mais complexas. Compramos uma obrigação que rende, que o retorno era de 2% a 10 anos, essa obrigação no final dos 10 anos rende-nos efetivamente os 2% ao ano se a empresa, o Estado não foi à falência. Portanto, a yield, neste momento, é a melhor, de longe, tem uma taxa de precisão muito, muito elevada, a menos que haja mesmo uma recessão, situações esporádicas, mas numa situação normal, a yield atual das obrigações daquela qualidade, não é? Estamos a falar do high yield, estamos a falar das governamentais, é de longe a melhor situação. Portanto, em termos obrigacionistas, os dados históricos valem zero face a termos a yield. A yield atinge, até já fiz alguns estudos, já li outros também. O que eu li era das governamentais, e depois fiz também um estudo semelhante em relação às obrigações à yield. Com 90% de taxa de sucesso, consegue-se praticamente, tirando estas situações esporádicas, criar um retorno expectável altíssimo, a cerca de 90%, com 90% de precisão. Portanto, estamos aqui a falar de duas situações completamente diferentes. O mercado acionista, que o nível de precisão, eu falei do PE, porque sei efetivamente o nível de precisão anda à volta dos 40%, é o melhor que se consegue. Em termos obrigacionistas, andamos à volta dos 90%, o que é muito bom, e é uma das razões pela qual se diz que as obrigações as yields atuais estão baixíssimas, e há muita gente que está a desistir de investir em obrigações porque sabe que não vai haver rentabilidade, nós não estamos a comprar obrigações governamentais, um fundo de obrigações governamentais que yield é de 2%, o fundo não vai render 5% ao ano, não vai mesmo. Ao contrário das ações, há uma expectativa que se calhar renda à volta de, e estou neste momento a olhar para as expectativas do Outlook da Vanguard agora, que lançaram há cerca de 10 dias, que é de meio do ano de 2021, que as expectativas dos retornos do US Stocks andam à volta de 2,4 a 4,4. Agora, eu não me espantava... Há 10 anos, convém... Há 10 anos, exatamente, há 10 anos, e o retorno é anualizado. Portanto, o retorno expectável a 10 anos, anualizado entre 2,4 a 4,4. Valores nominais. Eu não ficaria espantado se isto fosse menos 1 ou fosse 8. Claro, sim, faz todo sentido. É um nível, normal. Exatamente, é um nível de muito largo de probabilidades. Sim. Ao contrário das obrigações, que se a yield está a 2, assim, se der 1,5, se der 2,5 naquele período, ok, mas não estamos a falar que vai dobrar ou mais a yield. Sim. Não vai. Não é? Sim, nós tivemos nas últimas décadas digamos, um bull market nas obrigações. Gigantesco. Sim. Que levou não só à queda das yields, ou seja, quando nós falamos no rendimento que o mercado obrigacionista deu a um investidor, não falamos só na yield, na taxa de juro, também houve movimento de preços. Portanto, se a taxa de juro, ou neste caso, se a yield, se a taxa de rentabilidade implícita de uma obrigação tem vindo a descer nas últimas décadas, o preço da obrigação tem vindo a subir. Portanto, claro, isso é parte da incerteza, não é? Há uma certeza muito grande só com a yield, mas há uma parte que neste caso anda à volta, e pelo que eu li e já testei, anda à volta dos 10% a 15%, é efetivamente o caminho futuro das taxas de juros, não é? Que pode influenciar, como disse. Sim, pode exatamente. Se a yield for a 2, pode influenciar, sim. Pode ser 1,5, pode ser 2,5, dependendo
do caminho que a yield segue. Sem dúvida, e a curva de rendimentos, nunca na vida sim, vai ser diferente, sim. Muito grande a diferença. A curva de rendimentos é, sem dúvida, um dos principais indicadores de expectativas dos mercados de capitais, porque influencia não só o mercado obrigacionista, mas também, e muito, o mercado acionista. Portanto, é muito importante a análise desta curva de rendimentos. Quando nós falamos em curva de rendimentos, falamos naquilo que é a curva de rendimentos, por exemplo, vamos falar dos Estados Unidos ou da União Europeia, que vai normalmente de 1 a 30 anos. Temos as yields de cada ano, a 1, a 5, a 10, a 20 e a 30 anos. Um investimento em obrigações, uma obrigação tem um ano, não vai ter a mesma rentabilidade anualizada que um investimento a 30 anos, sem dúvida. Terá, porque o mercado recompensa o facto da pessoa estar disposta a esperar os 30 anos. Exatamente. E ficar com o dinheiro teoricamente empatado durante os 30 anos. Nós podemos ter uma curva invertida, como tu sabes, não é? E já aconteceu recentemente isso. Isso é negativo, não é? Exatamente, mas agora não está assim, apesar de ter aqui estamos já a planar a curva, entre aspas, ao contrário do que aconteceu no início do ano, mas pronto, isso são situações muito esporádicas. De qualquer forma, o que é importante também referir nos últimos anos, e estavas a falar das obrigações e da capacidade preditiva que a yield tem, a verdade é que houve um retorno um bocado acima daquilo que é a yield, não é? Porque as expectativas em relação à yield eram que a yield, a taxa de juros ia descer. Portanto, o preço, como ia subindo, os investidores foram comprando obrigações com maturidades mais longas, foram assumindo maior risco, maior sensibilidade à variação de taxa de juro, aquilo que nós chamamos de duration, e até a convexidade, não é? São aspectos mais técnicos, e foram conseguindo ter retornos mais elevados que a própria yield. Portanto, isso é possível e isso foi um cenário que aconteceu. Aliás, isso é até um ponto importante, que até ia falar mais à frente, mas posso falar agora porque até vem de encontro com o que estamos a conversar, tem a ver com, ok, então se a taxa de juro ou a yield está negativa, como está na Europa, é possível ganharmos dinheiro com as obrigações? Pois, é possível, de facto. E como é que isso é possível? Se a expectativa que taxas de juros sejam mais baixas daqui a uns anos. Se agora é menos 0,5, se as expectativas forem que daqui a 2 ou 3 anos for menos 0,7 ou menos 1%, ok, vamos ter rendimento, o preço da obrigação vai subir, vamos ter retorno, não é bem rendimento. Portanto, é importante esclarecer este cenário, mas eu concordo contigo, de facto a capacidade preditiva da yield nas obrigações é muito melhor do que nas ações. Aliás, quem dera a mim e a muita gente ter algo semelhante nas ações, não é? Sim. Nas ações, aquilo que nós gostamos de fazer também é analisar a volatilidade. Portanto, aí sim é mais acessível esperarmos uma volatilidade e conseguirmos e tentarmos irmos buscar uma percentagem dessa volatilidade. Portanto, se nós formos buscar 40% da volatilidade em termos de retorno, julgo que é um conceito bastante interessante e até... Mas isso é um investimento sempre, tem que ser, por isso é que recomendamos sempre um investimento a longo prazo. A longo prazo, não é? Porque... Sim, este caso concreto que estamos a analisar é um investimento de 20 anos e por isso temos que tentar orientar a carteira do investidor para este cenário. Portanto, e daí temos começado pelas ações, que sem dúvida que são uma das classes mais importantes, e ainda por cima tendo um investidor uma tolerância ao risco média, ou até acima da média, portanto terá uma carteira forçosamente com uma percentagem elevada de ações. Portanto, que é importante, ainda por cima num cenário onde as taxas de juros no futuro não se esperam que suba assim tanto, e portanto, para termos o tal retorno real de 3%, teremos que estar sujeitos a incorrer em volatilidade. Portanto, as ações serão certamente um dos ativos a ter em maior destaque, não é? De facto, isso tem sido um tema dos últimos anos. As pessoas, para terem retorno, devido às yields das obrigações estarem cada vez mais baixas,
as pessoas, para terem retorno, têm que aceitar cada vez mais risco. É isso. Aliás, uma das razões, estavas a falar há bocado do PE, portanto, do Price Earnings, do rácio do preço do ativo sobre os rendimentos, sobre o rendimento dos resultados da empresa, ou do setor, ou do índice em análise, foi um dos motivos que levou o Price Earnings a expandir-se de tal forma nas últimas décadas, nos últimos anos até. Nós temos um Price Earnings nos Estados Unidos e mesmo na Europa acima da média, né? E isso tem muito a ver precisamente com o facto de termos taxas de juros muito baixas, a inflação também muito baixa e até bastante baixa, e como temos vindo a falar, portanto isso fez com que o tal múltiplo de mercado se esteja a expandir, e seja daí até que vem muito do retorno do mercado acionista. Portanto, nós temos, se nós esperarmos que nos próximos anos os resultados das empresas vão ser de facto muito bons, o que é que vai acontecer a esse rácio? Se o preço já está lá em cima, não é? está muito alto, se o denominador também crescer e for de encontro àquilo que é as expectativas, teremos um ajustamento desse PE, desse Price Earnings, no futuro, para uns valores, se calhar, abaixo daquilo que estão atualmente, o que é um movimento até que eu acho bastante possível. Vamos ver. Em termos de classe ativa de ações, então, e de obrigações, podemos até juntar as duas. Onde é que podemos ir ver as expectativas e onde podemos também tomar aqui algumas decisões? Diria que já falaste de uma, e é muito importante, a Vanguard, sem dúvida que é uma das gestoras que mais consultamos. Depois vários bancos, tanto nacionais como internacionais, lançam os seus outlooks, quer trimestrais, quer anuais, quer semestrais, quer dizer, vão atualizando as suas expectativas. Uns são mais conservadores, outros são mais arrojados e falam em tendências, outros nem tanto, mas analisamos também todos esses cenários. Depois também, em termos económicos, ligamos muito àquilo que a OCDE, o FMI, até o BIS, portanto, Bank of International Settlements também emite muitos relatórios interessantes em relação ao mercado monetário e àquilo que tem sido uma das principais forças do mercado, que é a expansão monetária também. A própria Fed, a Federal Reserve do St. Louis, que tem dados muito interessantes. Há várias fontes de informação que usamos. E depois, claro, desenvolvemos também aqui os nossos cenários. Neste caso das ações, eu diria que temos aqui alguns cenários base, como o crescimento económico é fundamental, como é óbvio. É muito importante que ao escolhermos qual a geografia que vamos estacionar para o investidor, tem que ser geografias onde se perspectiva um crescimento económico melhor, não é? E que estejam suportadas também em bons indicadores fiscais e orçamentais, porque nós sabemos que grande parte do mundo está envolvido e debaixo de um grande nível de dívida, não é? E isso pode ser contraproducente, não é? Sim, claro, também a quantidade. Eu falei da Vanguard especificamente porque para um ouvinte ou para a pessoa comum é se calhar a situação mais simples, que é ir ver os outlooks deles e, portanto, temos a ver informações de qualidade e, ao contrário, às vezes muitos outlooks que eu vejo que têm um ponto específico, achamos que ações US vão subir 3% ao ano, nos próximos 10 anos, e eles não têm, como eu referi, uma banda. Nem bandas. Uhum. Exatamente, portanto, tem uma forma bastante interessante de usar. Dos que eu leio e dos que eu vi, penso que é o único que usa simulações de Monte Carlo para chegar a esses valores. Portanto, pelo menos dizem que usam, não é? E usam de certeza. Os outros também dizem, os outros também usam, de certeza, mas não dizem que as usam. Não é? A precisão, claro que sim. A minha questão às vezes é a qualidade, o tipo de qualidade do lançamento cá para fora. Lá está. A BlackRock e a Vanguard, nenhuma das duas tem mais informação que a outra. Claro. A Fidelity.
não é? Estamos a falar de empresas com um nível de qualidade e informação é absolutamente assustador. Mas em termos de qualidade daquilo que eles lançam cá para fora, para o leitor comum, penso que a Vanguard é capaz de ser das mais interessantes. Pelo menos essa perspectiva ensina-nos a pensar. Só o facto de ter uma banda, diz a pessoa olha para aquilo e o investidor olha para aquilo e diz, e afinal estes tipos também não sabem o futuro, também não têm tanta certeza sobre... Há incerteza? E este pensamento é logo de raiz criado, sim, não é? A situação da incerteza sobre o futuro. Porque é tal, também há como em vários livros de investimento, quando se diz às vezes o 4.2, o ponto 2, não é tipo 4, 5. Uma pessoa instintivamente pensa num número redondo, mas 4.2, o 4.25 é um nível de precisão que uma pessoa fica, estes tipos estão a um nível de precisão. Quando a Vanguard fala em bandas, uma pessoa diz, afinal, há aqui algum risco envolvido, e estes indivíduos estão a fazer algum tipo de cálculo de estatística que eu devo ter em atenção. Porque é que há uma banda e não há uma certeza? Esse tipo de pensamento é logo criado ao ler algo da Vanguard, que dos que eu já li, obviamente não li todos, não é? Não sabemos tudo, e posso estar a dizer uma grande asneira e alguém dizer-nos, olha, não, eu conheço não sei quem que também faz. Ok, acredito que sim, não tenho a mínima dúvida que alguém faça algo com a qualidade, ou maior qualidade que a Vanguard. Dos que eu tenho conhecimento, e essa questão de, como disse, das bandas para mim tem imenso valor e põe logo o investidor no mindset correto, e é muito simples para um investidor do it yourself, porque tem valores específicos para US Stocks, Euro Area Stocks. Sim, já vamos dar esses valores, acho que é interessante também dizer essas bandas. E aqui que fique claro, nós não estamos a defender a Vanguard acima das outras, e há muitas sociedades gestoras boas e com bons relatórios. Aliás, quero reforçar aquilo que dissemos no início, nós queremos ver opções contraditórias, que é para podermos tirar depois o melhor cruzamento possível entre as várias opções, não é? Assim, quando vejo, ou quando vemos algo que é uma opinião muito invulgar, eu quero ir ler, porque quero saber qual foi a lógica por trás daquele valor, não é? E depois é que crio uma opinião sobre se aquela pessoa ou aquela entidade tem algum tipo de razão, e é sempre, lá está, temos que ver a perspectiva, porque há incertezas, não é? E aqui dificilmente alguém tem razão, para ser honesto, são expectativas, não é? As expectativas são criadas para serem alteradas, não é? Portanto, a narrativa vai sendo alterada, não é? E vão ser frustradas, de certeza. Sim, por isso é que isso, aliás, eu comecei no início por dizer que isto é um processo iterativo, ou seja, é um processo que nos leva a um ponto, e neste caso partimos do cenário base, que é o tal caso que nós definimos no início, e que vamos de encontro a essas expectativas. Depois produzimos as expectativas, vamos construir a tal carteira, e daqui a um ano, ou daqui a alguns meses, ou daqui a 2 ou 3 anos, estamos a alterar todo este cenário com base em novas expectativas que vão sendo alteradas, não é? Vão sendo criadas. Claro. Aliás, eu gosto muito de uma frase do Peter Bernstein, que é um economista, que escreveu um dia que a lei fundamental do investimento é a incerteza em relação ao futuro. Portanto, que fique claro. Sim, se não houvesse incerteza, não havia rendimento, não é? Exatamente, é precisamente. Por isso é que há rendimento. Por isso é que há... é isso que o mercado nos está a pagar. E a dar o retorno, não é? Pela incerteza. E quanto mais incerteza houver, em princípio, maior será o retorno. Sim, é isso mesmo. Lá está, em princípio. Também há incerteza sobre se isso acontecerá ou não, não é? Exatamente. Senão toda a gente investia em mercados emergentes, em termos acionistas, e não fazia mais nada. Precisamente, precisamente. É isso. Não, é isso. E isso é importante. Agora, focando neste estudo de caso, então, nós criamos, então, neste caso, 3 classes de ativos, portanto, as ações, as obrigações e a liquidez, sendo que a liquidez, o retorno esperado é 0, não é? Portanto, a 10 anos, ou ligeiramente... Zero nominal. Nominal, precisamente, porque em termos reais será
negativo, em princípio, está. Queres então, com base nesse outlook da Vanguard, dar aqui uma ideia sobre algumas classes de ativos, em termos das bandas, tu referiste aí já uma delas, só para ficarmos aqui com uma ideia, depois até disponibilizamos o link. Por exemplo, temos a situação e refiro que isto são, claro, as expectativas da Vanguard, que tomam em consideração as expectativas do mercado, não é? Exatamente. Portanto, há aqui, por trás destes números, há uma quantidade significativa de dados que, muito provavelmente, a um investidor comum é muito complicado. Se conseguir arranjá-los a todos, é muito complicado de processar e até de compreender e juntar tudo, não é? Em termos, por exemplo, podemos pegar na situação de ações. Eles têm até várias taxas, por exemplo, podemos pegar nas ações. Eles aqui até têm dividido por áreas geográficas, e até, pronto, a pessoa depois pode fazer à sua forma, pode simplesmente fazer o cálculo para quanto é que seria a rentabilidade, por exemplo, de um MSCI World, de um ETF que segue um índice mundial, não é? É isso mesmo. Se pegarmos, por exemplo, em US Stocks, as expectativas dos próximos 10 anos para rentabilidades anualizadas em ações dos Estados Unidos, estamos a falar entre 2,4% a 4,4%. Em ações europeias é um bocadinho mais alto, 2,9% a 4,9%, valores anualizados nominais. Nominais. Correto. Portanto, mesmo o mercado acionista não está com uma expectativa que tenha uma rentabilidade real elevada. Mas, de qualquer das formas, são valores que nós usamos ou poderemos usar, seja um investidor, poderá usar para criar algum tipo de expectativas, base. Exatamente, cenário base, algum tipo de expectativas, e depois também temos a situação de eles também têm para obrigações, e como eu disse, obrigações, podemos usar esta situação da Vanguard, e podemos usar a situação das yields, sim, que andará muito próximo uma da outra, de qualquer das formas, que basicamente para os Estados Unidos obrigações andarão entre 1,3 e 2,3. Lá está, a tal incerteza Aliás, a yield a 10 anos está próxima desse cenário. Exatamente. As treasuries a 10 anos estão nesse... A yield tem que estar alguns no meio quase deste intervalo. As obrigações a nível europeu, sabemos que quem segue o mercado, isto está muito mal, e de facto as rentabilidades nominais andam à volta dos menos 0,5 a 0,5. Ou seja, as expectativas a 10 anos é menos 0,5 a 0,5. O valor intermédio será mesmo o rendimento de 0% nas obrigações governamentais da zona euro, não é? Exatamente. Ou seja, este estudo de caso estamos a fazer para um investidor, para aquele cenário que criamos, que também pretende ter obrigações governamentais na sua carteira, pode esperar nesta classe de ativos um retorno zero, em termos nominais, em termos de expectativas, não é óbvio. Não é? Correto. Em termos de, claro, da high yield já será diferente, mas é como tu referiste há pouco, que mesmo num cenário em que os spreads de crédito estão nos níveis mais baixos historicamente. Sim, o high yield nos Estados Unidos anda à volta dos 4%. Exatamente, os spreads acima dos 200 pontos base, ou quase 300, né? E é muito baixo, de facto. Mas ainda assim é um retorno que está bastante acima do que é o retorno das obrigações ditas de investment grade, ou seja, de grau de investimento, em cenário mais protegidas em relação ao risco de crédito, não é? Para referir, este spread, muitas vezes, quem segue o mercado obrigacionista é uma das formas um dos valores a que olhamos. Realmente, o valor de uma obrigação de high yield, de alto rendimento, alto risco, chamemos assim, pode ser dividido
de uma forma simples, lá está, depois nós podemos chegar a um nível de detalhe elevadíssimo, de uma forma simples podemos seguir ao valor das obrigações governamentais desse país, mais um spread. E esse spread aumenta ou diminui consoante, normalmente, a situação económica em que o país se está, não é? Portanto, ou a empresa, se for o caso de uma empresa, não é? Sim, sim, correto. Eu estou a falar em termos de índice, portanto, estamos a falar de um agregado. Um agregado, sim. Um agregado isso mesmo, acaba por ser um bocado, lá está, depois há uns pormenores, o high yield também pode-se incluir a taxa de falência das empresas, mas de uma forma simples, a taxa governamental mais um spread. Esse spread é bastante seguido também e vai variando bastante consoante a situação económica do país, ou melhor, as expectativas da situação económica futura do país, e realmente em situações de crise esse spread aumenta imenso. Sim, fica muito alargado, sim. E surgem as oportunidades, não é? Sim, e as obrigações à yield têm um comportamento, às vezes, muito semelhante a ações. Sim, em termos de volatilidade, é verdade. Por causa desse spread. Precisamente. Porque o risco aumenta. Aliás, e se falarmos também das obrigações emergentes, que não deixam, por exemplo, de governamentais emergentes, temos um outro cenário, além do risco de crédito ser maior e a taxa de juros implícita, portanto a yield também ser superior, temos ainda aquela questão de ser em moeda local ou numa moeda mais forte, tipo o euro ou o dólar. Nós temos muitos mercados emergentes que emitem dívida em dólares, temos esse cenário, e de facto... que dá origem a algo curioso, que é o mesmo país tem uma emissão em dólares ou em euros, por ser moeda forte, há uma taxa, digamos, 4, 5%, sim. E depois em moeda local tem que pagar 8 ou 9%. 10 ou 11, sim. Porque efetivamente há o risco cambial no meio, digamos assim, e esse risco faz com que é muito. Aliás, esta diferença que eu estou a dizer de pagarem o dobro em termos de yield é relativamente realista, penso eu. Portanto, isto só o risco cambial faz quase dobrar a yield, poderá, não é, potencialmente fazer uma diferença significativa. É isso. E o mesmo país exatamente, pagar obrigações em duas taxas diferentes. Não é? Isso mesmo, e recentrando-nos outra vez no nosso estudo de caso, portanto, para termos o tal retorno objetivo que o investidor pretende, cá está, já estamos a falar de ir a um nível de risco cada vez mais elevado para conseguirmos depois ter uma carteira que no seu conjunto cumpra com aqueles requisitos todos, ou seja, o retorno e o risco, não é? Tal as medidas de risco que falamos, a queda máxima, o VaR, o desvio padrão. Portanto, e o que é que temos? Nós temos depois a tal situação de otimização que nos vai dar a carteira ótima, portanto, ajustada ao risco, não é? Que podemos chegar à conclusão que o risco que o cliente pretende tomar não é compatível com a taxa de 6% que o cliente pretende. Está a exigir, precisamente. Portanto, isso é muito importante, daí, mais uma vez, refiro, é um processo iterativo, portanto, e vamos sempre voltando a repetir o processo até chegarmos a uma carteira ótima e que seja personalizada e eficaz, diversificada, portanto, para aquilo que o investidor tem como objetivo. Mas é importante clarificar que todos esses detalhes também, e falamos agora da política cambial, da parte cambial, também é importante que fiquem escritas na política de investimento, porque também na formulação das expectativas também teremos que analisar a evolução das taxas de câmbio, como é óbvio. E quando falamos de mercados emergentes, eu não queria dizer que é aleatório, mas é quase, porque dependem de tantos fatores que é quase um random walk, não é? Porque isto é mesmo um cenário hipotético. Agora, quem nos está a ouvir, e pegando no tema já em continuação,
quem nos está a ouvir e pergunta, há alguma forma de eu tentar aumentar as expectativas, ou é assim, o que o mercado me der é aquilo que eu tenho que ter? Não, uma das formas relativamente simples a meu ver, de aumentar muitas vezes os retornos é reforços e rebalanceamento. Sim. Portanto, daí temos falado que o investidor, do caso, tem um reforço anual, né, onde é feito o rebalanceamento. Sim. Os reforços é uma coisa assim, importante. Sim, um processo importantíssimo. Mas, por exemplo, pegamos numa situação, eu posso pegar numa situação, um exemplo mesmo visível, extremo, digamos assim, que foi quem investiu em 1929 nos Estados Unidos. Em 1929 houve a queda da Grande Depressão dos Estados Unidos, dos anos 30. Nunca se chegou a ter um valor superior a 1929. Podemos pegar, por exemplo, em algo mais recente, como no Japão, o mercado acionista, desde 89. Anos 90, sim. Portanto, mas quem reforçou, quem fez o rebalanceamento, apanhou toda a queda, não é? Claro. Ou seja, quando o mercado acionista voltou ao mesmo valor, aos mesmos pontos em termos nominais, imaginemos que o Dow Jones estava a 300 pontos em 1929 e só voltou aos 300 pontos em 1954. Por acaso penso que os anos estão mais ou menos certos, o valor é que não estará, é que não estará, sim. 300, mas é assim relativamente baixo. Exato. Portanto, a pessoa que foi reforçando ao longo de toda a queda não reviu o seu dinheiro em 1954. Imaginemos que este era o ano em que o Dow Jones estaria ao mesmo valor do início. Se calhar, provavelmente, essa pessoa, alguns nos anos 40, já tinha revisto o seu dinheiro, ou se calhar no final dos anos 30 já teria revisto e ter continuar portanto, a importância dos reforços. O rebalanceamento, como referiste, também tem obviamente a sua importância e acaba por ter uma ideia em termos matemáticos semelhantes aos reforços, que o rebalanceamento é disparado devido, por exemplo, numa queda significativa aos mercados acionistas, como vimos agora com esta situação em março de 2000, por causa do Covid. O mercado acionista caiu cerca de 30%, estamos a falar a nível mundial, ou desenvolvido, caiu à volta de 30%, enquanto as obrigações, imaginemos numa situação em que com as empresas governamentais, com empresas e com obrigações governamentais, imaginemos que caiu à volta de 5% a 6%. Portanto, o peso relativo das ações na carteira do investidor é muito mais baixo. E podemos pôr, por exemplo, um trigger e uma queda do mercado acionista de 20%, quando o mercado obrigacionista caiu muito pouco, pode fazer disparar um rebalanceamento, que poderá ser, embora algo... há situações em que o rebalanceamento é automático, sim, claro. seja em robo-advisors, etc. Pode ficar definido na política de investimento. Claro. Nós dispara logo, pelo menos, uma reunião com o cliente, não é? Sim. Um aviso e dizer, olha, está a acontecer isto, está a acontecer aquilo, vamos atuar conforme criamos no plano de investimento. Lá está. Depois aqui entra a situação psicológica do género, o mercado está a cair tanto, vamos agora investir? Vamos investir no mercado acionista. E pronto, tem que vir um pouco quase aquela ladainha do... nós tomamos esta decisão com a cabeça calma. Portanto, agora que ela está quente, vamos beneficiar daquilo, dos planos que fizemos, não é? E, efetivamente, este rebalanceamento, e quem o fez na queda do Covid em março, abril de 2000, beneficiou imenso. Sim, claro, imenso. E até eu diria que nem é preciso
que o rebalanceamento seja automático e nem é preciso que seja por trigger. Por exemplo, se na política de investimento ficar definido que o rebalanceamento é feito 3 em 3 meses, ou 6 em 6 meses, e nem mesmo a tempo de fazer esse rebalanceamento e até com resultados muito positivos. Portanto, isso é muito importante. A questão do reforço, nós também acabamos por, neste estudo de caso, acabamos por concluir que o reforço era feito anualmente e com o rebalanceamento anual. Portanto, esse era o cenário base. Então quer dizer que... Acaba por ser um pouco o cenário ideal, porque sim, juntar o rebalanceamento a quanto do reforço normalmente vai fazer com que haja uma otimização fiscal. Exatamente. E de custos também, não é? Claro. À partida. Portanto, isto, o que é que nos diz, e só para concluir, que é nesta altura também que podemos novamente, e devemos, e é um ponto importante, fazer umas expectativas de mercado, atualizar expectativas e voltarmos a criar cenários. Portanto, todo este processo, mais uma vez, é um processo em curso, não é um processo estático, longe disso. E aqui acho que eu gostava também de deixar a ideia de que, sendo o cenário de longo prazo, que é o cenário sempre ideal, e tendo aqui também, a nossa ideia não é prevermos quando é que será a próxima recessão, não é? Porque nós ao criarmos aqui, ao esperarmos, ou ao criarmos as expectativas para os mercados de capitais, nós vamos sempre esperar, à partida, retornos positivos a longo prazo, não é? Temos esse otimismo. Não prevemos a próxima recessão, mas temos o dever de preparar o cliente para ela. Sim, o investidor tem que estar preparado para que vamos passar por fases difíceis, vamos passar por quedas, por recessões, por cenários, se calhar, inflacionistas ou deflacionistas. E aí entra muito, o que eu encontro no valor de um backtest e dos dados históricos, é principalmente aí para mostrar às pessoas que efetivamente o que é que aconteceu em termos de risco e o que é que pode voltar a acontecer. Sim, claro, é importante isso. Porque dados históricos para rentabilidades futuras têm um valor muito dúbio, se há algum. Eu acho que não tem nenhum. Pronto. Eu estou quase como tu, para ser honesto. Mas, efetivamente, em termos de risco, o risco tem uma estabilidade histórica extremamente elevada. Está muito relacionado com os nossos comportamentos, portanto, os nossos comportamentos, em termos históricos, podem ser importantes. E eu gosto de dizer isso, que em termos históricos vamos buscar. Não é? Sim, e quando se faz um backtest, há sempre, para mim, tenho que mostrar uma queda grande, e eu gosto muito de pagar, pelo menos na de 2008, já não falo dos 10 anos, de 2000 a 2011, em que o mercado acionista não rendeu nada, não me estou a pegar já nessa década, não estou a sair, se puder, ainda bem, mas pelo menos gosto de mostrar, porque isso mostra outra coisa, porque em termos de risco há duas visões para mim. Uma delas é a queda, normalmente é o que a pessoa se preocupa, não é? Aquilo que nós chamamos de drawdown. Sente mais isso. A queda de 30% do mercado acionista num mês entre meados de fevereiro de 2000 e meados de março de 2000 é assustador, não é? E percebo porque as pessoas se preocuparem com isso. Mas também há o fato... 2020. Exatamente. Correto. Também houve quedas em 2000, mas estavas a falar das de 2020. Não, estava a falar de 2020, especificamente do Covid, não é? Mas também há o fator temporal, que é passarmos 11 anos sem rentabilidade no mercado acionista. Sim, é verdade. E nesses 11 anos houve 2 quedas, 2 drawdowns de 50%. É verdade. O mercado acionista, também estamos a falar do mercado acionista, estou a falar especificamente dos Estados Unidos e Europa, mercados desenvolvidos, não é? Mas isso só demonstra a importância do rebalanceamento e dos reforços, ou seja... Claro, mas lá está, nessa queda, as pessoas tiveram que... Quem reforçou nessas quedas, quem fez os rebalanceamentos nessas quedas, quem continuou a fazer uma monitorização da carteira e a seguir um plano, não passou esse tempo todo sem retornos.
teve um bom plano. Eu diria que há aí 3 ingredientes, não é? Que é a capacidade de poupança, porque para termos reforços é preciso continuarmos a conseguir poupar, não é? Isso é essencial, faz parte. O tempo, ou seja, nós temos um tempo alargado, temos um horizonte temporal de 20, 30 anos. Estes 20 anos que eu não tive input na tua decisão dos 20 anos não é minimamente escolhida à toa. Não é. Para os nossos ouvintes, estes 20 anos são dados, são muito estudados pelos académicos e são os dados em que realmente chegamos à conclusão que se consegue, com algum nível de precisão, chegar a uma rentabilidade em linha com a expectativa. Com a expectativa, exatamente. Porque, efetivamente, há estes períodos de 10 anos, às vezes, dos mercados acionistas, sim, que nós, se calhar, estamos a nossa expectativa é que nos próximos 10 ou 20 anos do mercado acionista seja péssimo também. Sim, foi sim. Como eu estou a falar deste mercado acionista do S&P 500 na primeira década de 2000, penso que se calhar vai ser os próximos 10 anos a nível de obrigações envolvidas. Portanto, estes 20 anos são escolhidos especificamente para ser um período suficientemente longo, portanto, reflitam efetivamente daquilo que acham que é um período longo de investimento. 10 anos, às vezes, sai completamente dobrado. Sem dúvida. Logo a seguir estes 10 anos, que não houve rendimento em termos, seja nominais, e penso que, mas em termos reais, acho que também não foi muito diferente, porque a inflação tem andado baixo. Foi controlado. Mas quer dizer, a seguir estes 10 anos, eu estou a ver a pessoa a desistir porque não tem mais paciência. Tivemos um dos maiores bull markets acionistas dos mercados desenvolvidos das últimas décadas. Isto fez lembrar quase os anos 90, não é? Sim, é verdade. Portanto, a paciência, não era este o outro ingrediente que eu ia dizer, mas está relacionado com o tempo. Portanto, o tempo e a paciência são, digamos, estão relacionados, porque se tivermos 20 anos de horizonte temporal, como neste caso, estamos a ter paciência, não é? Estamos a ter paciência, ou seja, capacidade de poupança, tempo, ou paciência, ou impaciência, e otimismo. Otimismo porquê? Porque acreditamos que o mundo vai continuar a crescer em termos económicos, não é? Isto também é muito importante. Nós vamos esperar, e aliás as tendências que temos nos últimos meses, e voltando ao início, falamos da sustentabilidade, da digitalização, da inteligência artificial, ou seja, tudo que está, até a parte da aeroespacial, não é? Que está muito, estamos muito focados nisso também. Portanto, estamos a ver que o otimismo é um componente muito importante nas expectativas, porque se não houver otimismo, não sei se valerá a pena investirmos. Não é? Porque um dos livros mais conhecidos até de análise de longo prazo da rentabilidade do mercado acionista até se chamou O Triunfo dos Otimistas. Exatamente, isso mesmo. Efetivamente foi e mostra o livro, e depois tem várias atualizações. Todos os anos os escritores fazem uma atualização, foram contratados pela Credit Suisse para fazer Exatamente. uma atualização anual. Aliás, falamos no podcast Inflação, penso que falamos disso. Porque é daquilo que são das coisas que, quer dizer, uma pessoa tem que ser muito... Eu falo por mim, tenho que selecionar muito bem aquilo que leio, porque a quantidade de informação nos dias de hoje com a internet é impressionante, e uma pessoa tem que fazer um mínimo de... Há muitas coisas boas que eu não leio, simplesmente. Tem muita pena de não ler, mas efetivamente o tempo não dá para tudo, e temos que selecionar aquilo que efetivamente nós achamos que nos cria valor, sim, neste forma de pensar, exatamente. Investimentos, não é? Sim, e neste caso até e voltando outra vez a centrarmos naquilo que é o caso, é a questão das expectativas para esta política de investimento. Portanto, ela vai sendo afinada, e só para concluir, temos aqui um processo de afinação da carteira que é ajustada, quer em relação às informações pessoais que vamos tendo, até o próprio investidor, passado algum tempo, pode mudar, não é? Pode, sei lá, perder o emprego, pode divorciar-se. Ou felizmente, não pegamos em coisas... Eu sei, eu ia falar agora da parte otimista. Ou felizmente a pessoa, olha, afinal, tive um aumento. Uma empresa.
ou pode ter um aumento. Eu, por exemplo, em termos de alguns livros que li de pessoas, até psicólogos, que estudam mais a situação do comportamento dos investidores e muita gente, algo que eu acho super interessante é, por exemplo, em caso de aumento, aumenta a poupança, não aumenta a sua qualidade de vida. Sim, naquele momento, sim, aumento é a poupança e se calhar essa pessoa poderá passar a poupar, em vez dos 20%, como falamos no início, do plano base era 20%. Essa pessoa, idealmente, olha, um dia numa reunião, diz-nos, afinal eu vou conseguir poupar 25%. Exatamente, isso mesmo. E esse processo volta um bocado, exatamente, volta um bocado ao início e voltamos outra vez a fazer os mesmos cálculos, as mesmas expectativas e com taxas novas de poupança e ver quais são as expectativas em relação ao futuro, não é? E à poupança. Isso mesmo. Ok, Luís. Até à próxima. Obrigado, Vitor. Neste episódio abordamos o caso concreto de um investidor e da formulação de expectativas para o mercado de capitais de acordo com a sua política de investimento e para construirmos o portfólio otimizado e personalizado aos seus objetivos e preferências. Para mais conteúdos e informações sobre este e outros temas, acedam a futureproof.pt e às atualizações do nosso LinkedIn e Twitter. Capacidade de poupança, tempo e otimismo são os ingredientes certos para o seu portfólio.